Já estamos de volta com Tudo de Bom para dizer o seguinte, gente. Mais de 2 anos depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida aí como a PEC das Domésticas e que prevê novos direitos aos direitos trabalhistas, a categoria, o Senado concluiu a votação na regulamentação da lei, que estabelece 7 novos benefícios para os trabalhadores, além dos que entraram em vigor em 2013, viu? Exatamente. E sobre esse assunto a gente conversa agora com José Barros, que é advogado e também doutor em constitucionalização das relações privadas. Bem-vindo aqui ao Tudo de Bom, doutor. Bom dia. Já existiam alguns direitos que foram adquiridos 2 anos atrás, né? Mas o que muda a partir de agora? O que se acrescentou a esses direitos? Veja bem, isso não é uma mudança relativamente nova, só por conta da PEC das empregadas domésticas. Já de alguns anos, a gente já vem fazendo algumas alterações. Já do começo dos anos 2000, já vinha a Lei 5859 de 72, ela já tinha a inclusão de algumas alterações. O que acontece é que a PEC 72, a Emenda Constitucional 72, ela vem no sentido de trazer uma proximidade maior do empregado doméstico com os demais empregados. A gente sempre considerou, por força até da Organização Internacional de Trabalho, era considerado a relação de emprego doméstico como um subemprego. Uhum. Tanto que Renan, quando trata dessa nova lei complementar que foi aprovada essa semana passada, ele chega e diz que é o fim da última senzala dentro do Brasil, porque de fato havia um subemprego dentro dessa relação de emprego. Então, o que acontece? A PEC, que vira a Emenda Constitucional 72, ela inclui alguns direitos que seriam de eficácia imediata, que eu já poderia estar aplicando para os trabalhadores, como, por exemplo, a questão de horas extras, porque a Constituição ela já se regula nesse ponto, e alguns precisavam de regulamentação. E aí a gente teve que esperar 2 anos para isso, para ver essa regulamentação através do Congresso, depois de muita luta. A questão do descanso de 1 hora também, nesse intervalo de almoço, você falou agora da questão dos 50% da hora extra, a jornada não pode ultrapassar 44 horas normais, né? Exato. Semanal. A gente chega, como eu disse, numa proximidade entre a jornada de trabalho do empregado seletista, porque o empregado doméstico não é seletista, a gente chega numa aproximação maior para o empregado que seria o empregado doméstico. Então, todos aqueles que se enquadrem na condição de empregado doméstico, normalmente a gente pensa que empregado doméstico é só aquele trabalhador que lava, passa, cozinha, mas na verdade pode ser o motorista da casa, da família, pode ser o jardineiro, o piscineiro. Essas pessoas, elas... O cuidador de idosos. O cuidador de idosos. Eram pessoas que, na verdade, acabavam tendo... se usava muito na alegação na Justiça do Trabalho, que aquele vínculo seria doméstico justamente para pagar menor. Então, essa questão das horas extras, por exemplo, é uma inclusão com a Emenda Constitucional 72, mas antes a gente já tinha, desde 2006, que os feriados, os finais de semana, se fossem trabalhados, já deveria incidir o adicional. Agora, olha só, vai haver a partir de agora o pagamento pelo patrão dos 8% do INSS, não é isso? 8% para o FGTS, seguro contra acidente, mais 3,2% de recolhimento mensal. Agora, o que é? E os empregados domésticos vão ter que assinar uma lista de ponto? Exato. Essa lei ela aprova a obrigatoriedade de um ponto dos trabalhadores, porque na realidade quando a gente tem a aprovação da emenda constitucional, ela já gerou o direito adicional por hora extra, por serviço extraordinário. E ao gerar esse direito, muitos empregadores ficaram preocupados como eles deveriam agir. Essa lei ela obriga a usar o ponto, seja de forma mecânica, manuscrita ou eletrônica, porque na realidade a nossa legislação não de empregado doméstico diz que eu só sou obrigado
a ter um ponto se eu tiver a partir de 10 empregados. Abaixo disso, não. No caso do empregado doméstico, eu terei o ponto, ou teria que ter o ponto obrigatoriamente agora, e que tem que ter muito cuidado, porque é um caso muito comum a gente, por exemplo, fazer o ponto aquele, entrou às 8, saiu às 12, voltou às 14, saiu às 18. As pessoas podem colocar o horário Exato. que quer lá, né? E isso a gente chama de jornada britânica de trabalho, que a Justiça do Trabalho desconsidera. Então tem que ser colocado exatamente a hora e o minuto que está começando e deixando de trabalhar. Agora, existe um outro questionamento em relação à multa dos 40% do FGTS, né? Por justa causa ou sem justa causa. Como é que a gente vai poder fazer essa fiscalização para que a coisa seja realmente honesta? Porque isso abre um precedente, por exemplo, para que o patrão diga, eu vou demitir por justa causa, e aí o trabalhador perde esse direito, né? Veja, a gente não tem, no caso do empregado doméstico, a multa dos 40%. O que entendeu o Legislativo foi criar um sistema, porque onera muito o empregador, e a gente não pode comparar o sistema de emprego do seletista com quem é empregador doméstico. Porque o empregador que usa para os seus empregados a CLT, se ele tem um aumento no custo com o empregado, ele repassa para o produto ou serviço final dele. O empregador doméstico não tem isso. O meu salário não vai aumentar porque aumentou o meu custo com o empregado doméstico. Então, o que acontece? O Legislativo ele criou um sistema que é esse recolhimento amortizado desses 3,2% todos os meses, junto com o FGTS, em que se o empregado for demitido sem justa causa, ele vai sacar esse valor em seu proveito. Se ele pedir demissão ou se ele, no caso, for demitido com justa causa, quem saca é o empregador. O empregador é que vai sacar. E aí é que vem uma questão. O empregador pode demitir com justa causa? Pode. Ele demitindo com justa causa, ele tem que provar que há essa justa causa. O ônus da prova da causa justa incumbe ao empregador. Então, mesmo que a gente diga, não consigo controlar o que acontece dentro de uma casa, talvez seja até mais difícil para o empregador quando isso for acabar na Justiça do Trabalho, for judicializado, porque lá ele vai ter que provar como que aconteceu aquela justa causa. E o empregado não. A gente, na verdade, vai inverter esse ônus. Muito complicado. É um assunto muito amplo, mas isso merece uma entrevista bem maior. Pois é. Bom, doutor, muito obrigada pelas informações. Fica a dica aqui que a partir de agora, se você quiser ter uma empregada doméstica ou essas outras funções que a gente destacou aqui, tem que seguir tudo dentro da lei, porque a multa vai existir também, né? Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Já fica o convite para a gente voltar e falar mais sobre esse assunto. Com prazer.